Bom, vamos fazer um estudo do circuito de um circuito puramente paralelo. Um circuito puramente paralelo, nós temos mais de um caminho para a corrente circular sem ter nenhuma ligação em série, porque senão seria um circuito misto. Então seria um circuito, vamos estudar um circuito puramente paralelo. Aqui eu já deixei pré-montado nesse simulador do PET Colorado, né, um site muito bom para simulações. Então vamos pegar uma fonte de tensão aqui. Vamos pegar essa fonte de tensão mesmo aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos completando o circuito. Já deixei preparado para ganharmos um tempo. Vamos... Essa fonte de tensão aqui a gente trabalha com... O mínimo aqui é 1000 volts. Não, dá para trabalhar com menos aqui. 100 volts é o mínimo que a gente trabalha, então eu vou ficar... deixei regulado para 100 volts aqui. Vou colocar um interruptor aqui só para a gente poder abrir e fechar o circuito. E vamos completar as ligações paralelas desse circuito. Então, agora nós temos um circuito paralelo. Os resistores também, podemos variar o valor desses resistores. Aqui vamos botar um resistor de 10 ohms, aqui o resistor de 10 ohms, e aqui vamos botar um resistor de 20 ohms. Essa fonte está circulando muita corrente, então vamos subir um pouco o valor dos resistores aqui. Um resistor de 60 ohms. Um outro resistor de 60 ohms. E um outro resistor de 120 ohms. Bom, então nós temos aqui, quando eu ligo o circuito, vamos botar aqui o sentido convencional da corrente. Eu ligo o circuito, a corrente sai do positivo, positivo da fonte, voltando para o negativo, mas uma parcela dela passa por um caminho resistor, outra parcela passa pelo caminho do outro resistor e outra pelo outro resistor. Essas correntes, então, se dividem quando saem aqui de cima, né? E se encontram novamente. Então, nós temos uma corrente total aqui no polo de cima da fonte, uma corrente total no polo de baixo. Nós temos uma IR1 no primeiro resistor, uma IR2 no segundo resistor, uma IR3 no terceiro resistor. Então, uma das características do circuito paralelo é que a fonte de tensão, que a tensão, ela é a mesma em todas as cargas. A gente pode olhar nesse circuito que cada resistor está diretamente ligado ao positivo da fonte e ao negativo da fonte. Então, todos os resistores em cima estão ligados ao positivo da fonte, todos os resistores embaixo estão ligados ao negativo da fonte. Então, a tensão sobre esses resistores é a mesma, olha só, nós vamos medir a tensão da fonte lá. Ó, 100 volts a tensão da fonte. O que muda se eu for arrastando essa ponteira um pouquinho mais para cá? Nada, 100 volts. É o mesmo ponto elétrico, 100 volts, 100 volts,
Se eu arrastar essa aqui para cá, 100 volts, mesmo ponto elétrico, ou seja, esse primeiro resistor está ligado direto na fonte e tem os mesmos 100 volts da fonte. E se eu continuar arrastando essa ponteira para cá no mesmo ponto elétrico, nada muda, ó. Continua 100 volts. Vamos arrastar a ponteira preta também. Então a gente notou que também tem 100 volts no segundo resistor. E no terceiro também tem volts, porque eles estão ligados ao DDP da fonte diretamente. Então, num circuito puramente paralelo, todos os resistores terão a mesma tensão e a mesma tensão da fonte de alimentação dessa associação paralela. Então, a tensão em um circuito paralelo, ela é a mesma em todas as cargas, diferente do circuito sério. No circuito sério, cada resistor fica com uma parcela de tensão, né? Cada resistor provoca uma queda de tensão, e a soma das quedas de tensões no circuito sério é igual à tensão total. Já no circuito paralelo, não. Todos os resistores têm a mesma tensão. A corrente é diferente. A corrente, nós podemos identificar diferenças em relação à corrente. Então, nós podemos ter um circuito onde vamos fazer uma medida aqui, ó. O circuito continua em paralelo, né? Mas eu coloquei um instrumento de medida aqui para medir a corrente. Tirei a chavezinha aquela. E vamos botar um instrumento, vamos fazer o seguinte, vamos botar um instrumento de medida aqui, ó. E um instrumento de medida aqui. Então, os amperímetros são conectados diferente do voltímetro, eles têm que ser inseridos no circuito, a corrente tem que passar por dentro dele. Então, nós tivemos que interromper o circuito para poder botar o amperímetro, diferente do voltímetro. O voltímetro eu fui lá e só encostei, né, nos pontos que eu queria medir a DDP e tudo deu certo. Aqui no amperímetro, a gente tem que inserir o amperímetro no circuito. Ele pega mais um aqui, pegou mais um. Vamos lá. Então, agora a corrente está circulando pelo circuito. Então, nós temos 1,67 amperes no primeiro resistor e 1,67 no segundo resistor de 60 ohms, os dois são iguais, né? E aqui nós temos 0,83, que é a metade dessa corrente, porque esse resistor aqui é 120 ohms, ele é o dobro. Então aqui nós temos a metade da corrente, maior resistência, menor corrente. Se somarmos essas correntes aqui, nós teremos os 4,17 amperes, que são a corrente total desse circuito. Então, essa corrente total de 4,17, uma parcela desce aqui. Aqui segue, então, a corrente do 2 e do 3. Daí a corrente do 2 desce aqui. E aqui, então, segue só a corrente do 3. Então, nós temos aqui uma situação onde a gente percebe, né, essas correntes parciais do circuito aí e a corrente total. Vamos seguir o estudo aqui, olhando um outro material aqui. Nós temos esse resumo aqui, ó, que nos diz que num circuito paralelo existem mais de um caminho para a corrente. A tensão aplicada é a mesma em todos os resistores, ou seja, o total é igual a UR1, UR2, UR3 ou qualquer resistor que tiver ali. A tensão total é única, pode ser calculada também por resistência total vezes corrente total, lei de Ohm.
E a corrente total, ela é igual à soma das correntes parciais, diferente do circuito de série. Aqui tem uma corrente em cada ramo do circuito, então a corrente total, ela também pode ser calculada pela soma das correntes parciais, ou pela lei de Ohm, tensão total sobre resistência total. Num circuito paralelo, a tensão é a mesma em todas as cargas, mas a corrente se divide entre os ramos do circuito. A soma das correntes parciais dá igual à corrente total. Podemos calcular tensão total, corrente total, resistência total pela lei de Ohm, desde que a gente tenha as outras duas grandezas totais. A resistência num circuito paralelo, ela é calculada de forma diferente do circuito série. No circuito série, apenas a gente soma os resistores. Num circuito paralelo, se tivermos mais de 2 resistores, essa fórmula aqui tem que ser aplicada. Bom, na verdade, essa fórmula serve para 2 ou mais resistores. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Se eu tiver só 2 resistores, eu posso aplicar essa forma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Posso também, em um circuito que tenha 3 resistores, aplicar esta fórmula de 2 resistores entre 2 deles, achar um equivalente e daí calcular com o outro de novo com a mesma fórmula. Bom, mas essa fórmula é para 2 resistores. Essa era para 2 ou mais resistores. E tem mais um detalhe, se os resistores associados em paralelo forem iguais, também dá para se calcular a resistência total por essa regra aqui. Você pega o valor de um dos resistores e divide pelo número de resistores iguais, né, que tem no circuito. Se tiver 2 resistores 100 ohms em paralelo, a resistência total é 50 ohms. 100 dividido por 2. Então, a resistência total também pode ser calculada por U total sobre I total. A gente pode ver, assim, um pouco melhor aquilo que foi visto lá na simulação. Nós temos uma corrente total, onde uma parcela, aqui nesse caso, está descendo pelo R1, a corrente que vai para o R2 e para o R3 está aqui nesse caminho, IR23, desce o R2 e aqui já tem só IR3. Retorna o IR3, que se junta ao IR2, e aqui nós temos novamente IR23, a soma dessa corrente com essa, que no fim se junta com a corrente do R1 e temos o I total. Então isso é um circuito paralelo. A tensão da fonte é a mesma aplicada em todos os resistores, mas a corrente se distribui entre os resistores, de forma que a soma das correntes parciais vai dar igual à corrente total. Em termos de potência e de energia, não muda nada do que foi estudado anteriormente. Se eu tenho a tensão desse resistor, que é a única da fonte, e eu sei também a corrente dele, U vezes I vai me dar a potência. Qualquer um deles, se eu tiver a tensão, U vezes I vai dar a potência. Ou seja, a potência do resistor 1 é igual a UR1, que é a única tensão que existe, vezes a corrente do resistor 1. A potência do resistor 2 é a tensão sobre o resistor 2, que é a única que existe, vezes a corrente específica do resistor 2. E assim vai indo. A potência do resistor 3 é a tensão sobre o resistor 3, que é a única que existe, vezes a corrente do resistor 3. Energia é igual a potência vezes tempo. Então, a energia gasta pelo resistor 1 vai ser a potência do resistor 1 multiplicado pelo tempo que ele ficou ligado. Do resistor 2, a potência do resistor 2 pelo tempo que ele ficou ligado. E assim sucessivamente. A soma das energias parciais dá a energia total. A soma das potências parciais dá a potência total. Potência total igual a potência do resistor 1 mais do 2 mais do 3. Também potência total pode ser calculada por tensão total vezes corrente total. A soma das energias dá a energia total, mas a energia total também pode ser calculada por potência total vezes o tempo que o circuito ficou ligado. Assim, aqui tem um outro exemplo. A gente vê aqui que nós temos, né, uma corrente total,
que segue aqui desce uma corrente, desce outra, desce outra, desce outra. Aqui nós temos a corrente 3, 4, aqui nós temos a corrente 2, 3, 4, aqui nós temos a corrente total, aqui só a corrente 4. Aqui retorna a corrente 4, que se soma a corrente 3, temos a corrente 3, 4. A corrente 2, 3, 4, e aqui a corrente total. Certo? Agora vamos ver aqui uma outra analogia aqui, ó. Imagine um circuito, né, aqui que não é um circuito paralelo, é um circuito de uma fonte de tensão alimentando apenas um resistor. Esse circuito, então, não se caracteriza por um circuito paralelo, é um circuito simples. Mas aqui a gente pode fazer uma analogia com essa situação dessa ponte aqui, ó. Imaginem aqui que a gente tenha uma estrada onde tem capacidade de passar 150 carros. Tá? Mas aqui nesse tem uma ponte, na verdade, aqui também, que tem sua limitação. Nessa ponte só passa 30 carros por minuto. Então, esse trecho da estrada fica limitado a 30 carros por minuto. Ou seja, essa ponte oferece uma resistência à passagem dos veículos, que embora a parte mais condutora de veículos, a estrada melhor, a autoestrada aqui pudesse passar mais veículos, a ponte limita, né? A ponte se apresenta como uma resistência e limita o fluxo a 30 carros por minuto. A gente pode fazer isso uma analogia aqui ao circuito elétrico, né? Então, nesse caso, nós temos uma fonte de tensão, a corrente é igual a U sobre R, né? Então, nós temos uma corrente igual a 300 volts dividido por 10 ohms, que é igual a 30 amperes. Então, nesse circuito aqui, a corrente que circula é 30 amperes, limitado, então, por esta resistência. Embora os condutores que estão ligando a resistência sejam condutores, não tenham resistência, teoricamente, tem uma resistência, possui uma resistência muito baixa, né? Então, mas mesmo assim, a corrente do circuito fica limitada a 30 amperes, ou seja, esse resistor está funcionando como se fosse essa fonte, está oferecendo um obstáculo à passagem de corrente. E os condutores, os fios, ponto que fossem de cobre, com bons condutores, que ligam o resistor e ligam a fonte, são de autoestrada. Por eles poderia passar mais corrente, mas o resistor oferece um obstáculo. Bom, mas isso não é um circuito paralelo, isso é um circuito simples, né? Mas o que aconteceria se nós, então, nessa estrada, colocássemos duas pontes, né? Fizéssemos duas pontes. Bom, duas pontes, mas foram colocadas duas pontes que permitem passar, cada uma delas, 30 carros por minuto. 30 carros por minuto. Aqui eu mudei, na verdade, aqui, ó, a capacidade da autoestrada eu queria que fosse 75. Então, essa autoestrada tem capacidade para 75 carros por minuto. Mas cada ponte aqui permite passar 30 carros. 30 carros, ou seja, agora já passa 60 carros por minuto. Então, ou seja, essa colocação de mais uma ponte em paralelo com aquela ponte diminuiu, né, a resistência, né, da única ponte que tinha, né, agora esse conjunto de pontes oferece menos resistência do que uma ponte, porque uma ponte permitia passar apenas 300 carros. Na medida que eu coloquei um outro caminho para os carros passarem, e é um caminho igual, que passa a mesma quantidade de carros, agora, em vez de passar 30 carros, passam 60 carros. Passam o dobro de carros, significa que a resistência caiu pela metade. Ou seja, ao colocar um outro caminho em paralelo, embora ele ofereça resistência, né, ele tem uma limitação de 30 carros por minuto, no conjunto, ele diminuiu a resistência dessa travessia aqui, porque só uma ponte permitia passar 30 carros, duas pontes passam 60, então o conjunto oferece menos resistência à passagem de carro. Agora já passam 60 carros por minuto. Na verdade,
na verdade, a resistência caiu pela metade, né? A resistência ficou na metade. Dobramos, né? Botamos dois caminhos que passam a mesma quantidade de carros. Então, passam o dobro de carros, a resistência caiu pela metade. Podemos fazer essa analogia aqui com o circuito elétrico. Aqui, ó, nós temos aqui dois resistores. Cada um desses resistores aqui embaixo está conectado a 300 volts. Eles têm a tensão de 300 volts, eles estão ligados direto aos 300 volts, já falamos sobre isso. E cada um tem a sua resistência de 10 ohms. Então, eu posso, né, calcular o IR1 igual a UR1 sobre R1, que é igual a tensão, né, dividido pelos 10, que vai dar os 30 amperes. E o IR2? O IR2 também está recebendo a mesma tensão. O IR2 vai ser igual a UR2 dividido por R2, sendo que a tensão é a mesma, 300 dividido por, eles são iguais, então também são 10 ohms, então passa 30 amperes. Então, pelo resistor 1 passa 30 amperes, pelo resistor 2 passa 30 amperes. Então, a corrente total pode ser calculada por IR1 mais IR2. Então, agora passa 30 mais 30 igual a 60 amperes. Ou seja, só um resistor, como a gente viu antes, permitia passar 30 amperes. Tinha uma resistência de 10 ohms. Agora, com dois caminhos, cada um dos caminhos permite passar 30 amperes. Então, passa o dobro de amperes, passa 60 amperes. Ou seja, a resistência desse conjunto em paralelo caiu pela metade. Bom, a gente poderia calcular essa resistência. A resistência de resistências iguais, em paralelo, a gente pega uma delas e divide pelo número de resistores. Então, a gente poderia calcular a resistência total, nesse caso, pegando 10 ohms e dividindo por 2, e nós determinamos, né, então, descobrimos que a resistência é de 5 ohms, a resistência total. Ela caiu pela metade. Ou podemos fazer assim, ó, R total igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é aquela fórmula para dois resistores. Então, nós temos que R total vai ser igual a 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, nós temos que a resistência total vai ser igual a 100 dividido 20, que é igual a 5 ohms. Ou seja, calculamos que a resistência resultante dessa associação em paralelo de dois resistores iguais é 5 ohms, embora eu já tinha dito que dava para deduzir por eles serem iguais. Poderíamos aplicar aqui também a outra fórmula que daria o mesmo resultado. A outra fórmula seria R total igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Também daria tudo certo. Poderíamos aplicar essa fórmula aí. Agora vamos deixar assim, não vou aplicar essa fórmula aí, mas poderíamos aplicar essa fórmula aí. Certo? E o que aconteceria se botássemos mais uma ponte, né? Na situação atual que tem aqui, nós temos uma ponte, duas pontes que permitem passar 60 carros e uma estrada que permite passar 75 carros. Então, essa ponte ainda se oferece como uma resistência para esse percurso aí. E se nós botarmos mais uma ponte? Vamos botar mais uma ponte.
Olha só, 3 pontes agora. Só que, olha só, uma ponte permite passar 30 carros por minuto, a outra que nós tínhamos colocado permite passar 30 carros por minuto, e essa terceira ponte permite passar apenas 15 carros por minuto. Assim, então, nós temos 3 caminhos paralelos, mas, bom, se antes passava 30 e 30, agora passa mais 15, bom, agora já passa 75 carros por minuto, né, nessa travessia aí. Ou seja, ao colocar mais uma ponte, diminuímos mais a resistência ainda, porque agora passa mais veículos, né? Na nossa analogia, então, 30 carros. Essa que eu coloquei permite passar 15 carros. Então, ela tem mais resistência. Na verdade, então, como as outras permitiam passar 30 e essa permite passar metade, essa tem o dobro da resistência daquela. Então, no nosso exemplo aqui, vamos colocar um resistor de 20 ohms, que representaria essa ponte aí. Então, agora nós podemos calcular também, né, já tínhamos visto, né, que a corrente, já tínhamos visto aí no exemplo anterior, que IR1 é igual a 10 amperes. Opa, desculpa. 300 dividido por 10 ohms. 300 dividido por 10 igual a 30 amperes. O IR2 também é igual a 300 dividido por 10, que é igual a 30 amperes. Mas agora o IR3 é igual a 300 dividido por 20, que é igual a 15 amperes. Agora a corrente total aumentou. A corrente total agora é igual a 30 mais 30 mais 15, que é igual a 75 amperes. Isso mostra que, embora a gente tenha colocado uma ponte, aqui um resistor com resistência maior que os anteriores, a resistência total diminuiu. Antes passava 60 amperes, agora passa 75 amperes. Ou seja, foi oferecido mais um caminho. Por mais resistente que seja um caminho a mais que a gente coloca num circuito paralelo, mais alguma coisa de corrente passa por ali. E ele, então, diminui a resistência. Então, quanto mais cargas eu for botando em paralelo, menor vai ficando a resistência do conjunto. Tem mais caminhos para a corrente passar. Mais elétrons vão passar. Numa associação paralela, a resistência total sempre será menor do que o menor resistor que a gente tiver aqui. Sempre vai ser menor do que o menor resistor. Então, aqui, a resistência total desse aqui, podemos calcular aplicando aquela fórmula mais complexa, pode ser. Então, R total... Opa, onde é que foi para isso? Vamos calcular aqui. R total igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nesse caso aí. Isso vai dar uma resistência total igual a 1 sobre 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Então, aqui nós vamos ter uma resistência total. Pode calcular aqui. Vamos lá. Na verdade, aqui nós teríamos as duas em paralelo, dão 5 ohms. Poderíamos até aplicar outra fórmula, 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Mas vamos exercitar essa fórmula aí. Então, 1 dividido por 10, que é 0,1, né? Mais 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 20, igual o inverso disso aqui, igual a 4 ohms.
A gente tem a resistência agora igual a 4 ohms, nós podemos calcular I total igual a U total dividido por R total, que é igual a 300 dividido por 4, tá? Que é 75 mais 75, 150, 150 vezes 2, 300. Então, 75 amperes. Ou seja, a gente somou, a gente calculou as parciais e somou aqui e descobriu que a corrente é 75 amperes. Mas a gente, então, descobriu que a equivalência desses três resistores em paralelo é de uma resistência de 4 ohms. Né? E sobre essa resistência, então, total de 4 ohms, aplicando 300 volts, temos os 75 amperes. Então, esse circuito primeiro oferece uma resistência de 10 ohms, com uma ponte só, no caso, né, entre aspas, né, permitia passar 30 carros, ou nesse caso aqui, 30 amperes. Colocamos mais uma ponte em paralelo, passou 60 carros, então, e a resistência caiu pela metade. Aqui, né, a resistência desses dois juntos é 5 ohms. Aqui era 10 ohms, aqui já ficou 5 ohms. Bom, agora a gente botou mais uma ponte que passa mais 15 carros e a resistência, então, caiu para 4 ohms. A resistência total caiu para 4 ohms. Então, essa é uma analogia mais para poder entender, né? Que, na verdade, ao acrescentar resistores em paralelo, estamos diminuindo a corrente, porque na verdade, a gente inclui um novo caminho, onde vai passar mais alguma corrente. Pode ser pouco ou pode ser mais, mas vai passar mais corrente. Se passa mais corrente, é porque diminuiu a resistência. Certo? Para concluir, vamos fazer um exemplo de um cálculo mais detalhado de um circuito desses aí. Vamos fazer esse circuito aqui, ó. Então, vamos partir do cálculo da resistência total. R total é igual a 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E vai nos dar uma resistência total igual a 1 sobre... A resistência total tem que ser menor do que 20 ohms, porque a menor resistência que tem aqui é 20 ohms, e tem outros caminhos, então ela tem que ficar menor do que 20 ohms. Aqui a gente poderia deduzir essa resistência, sabe por quê? Ó, tem duas de 40 ohms aqui em paralelo. Duas de 40 ohms em paralelo dá 20 ohms. Então, as duas de 40 em paralelo, resultam em uma de 20. Uma de 20 em paralelo, a R13 é 20 ohms. E a R2 é 20 ohms. Então, a resistência total desse circuito é 10 ohms. Dá para deduzir aí. Mas se aplicar aí, e fizer essa conta aqui, ó, 1 dividido por 40, mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 40, e a gente aplica o inverso, temos os 10 ohms. 10 ohms. Então, a gente descobriu que a resistência total desse circuito é 10 ohms. Temos a tensão total. Então, agora, acho que o conveniente era calcular todas as questões totais desse circuito pela lei de Ohm. Então, a gente pode calcular a corrente total igual a U total sobre R total, é igual a 400 dividido por 10, é igual a 40 amperes. A corrente total é 40 amperes, certo? Podemos calcular também, então, potência total, que é igual a U total vezes I total. O total é 400 vezes I total, que é
40, 400 volts, 40 amperes. Isso vai nos dar uma corrente de uma potência de 16 watts, se eu não me engano. Vamos conferir, 400 vezes 10, 4.000. 4.000 vezes 4, 16.000 watts, que é igual a 16 quilowatts. Certo? Se a gente supor que esse circuito ficou ligado por 5 horas, ligado por 5 horas, calcular a energia também consumida, a energia total consumida por esse circuito. Então, nós vamos calcular a energia total igual a potência total vezes o tempo. Energia total igual a potência total vezes o tempo. Nós temos 16 quilowatts vezes 5, que vai dar uma energia de 80 quilowatts-hora. 80 kWh, a energia consumida em 5 horas por um circuito de 16 kW. Então, aqui a gente já calculou todas as questões totais do circuito. Né? Existem as questões parciais dos resistores, né? Nós não calculamos qual é a corrente de cada resistor, né? Nem a potência de cada resistor. Nós podemos dizer aqui, ó, que o UR1 igual a UR2 igual a UR3 igual a 400 volts. Já deixar isso aqui informado, porque é um circuito paralelo. Tá? Então, a gente já não precisa calcular. Já sabe. Então, no circuito paralelo, se alguém obter tensões diferentes para os resistores, tem um erro bem sério aí. Bom, agora qual é a IR1, a IR2 e a IR3, a corrente de cada resistor? Vamos aplicar a lei de Ohm. Sabemos a tensão sobre os resistores? Sabemos. Sabemos o valor dos resistores? Sabemos. Então, vamos calcular a corrente que circula em cada um deles. IR1 igual a UR1 dividido por R1. 400 dividido por 40 igual a 10 amperes. IR2 é igual a UR2 dividido por R2, que é igual a UR2, é a mesma, 400, dividido por 20. Por 20 vai dar o dobro de corrente aqui. Vai ser uma corrente de 20 amperes. O IR3 vai ser igual ao IR1. O R3 dividido por R3, a tensão é a mesma, circuito paralelo, dividido pelos 40 ohms. E dá uma corrente de 10 amperes. Podemos fazer aqui também que I total é igual a IR1 mais IR2 mais IR3 é igual a 10 mais 20 mais 10, que é igual a 40 amperes. A corrente total é 40 amperes. Tínhamos calculado ela aqui em cima. 40 amperes. Bom, agora a gente tem a corrente total e as correntes parciais, que tem a tensão de todos os resistores. Vamos calcular as potências parciais. A potência do R1 é igual a UR1 vezes IR1.
igual a tensão é a mesma, 400 vezes IR1, que é 10, que é igual, então, a 4.000 watts, que é igual a 4 quilowatts. E potência do R1. Potência do R2 igual a UR2 vezes IR2, que é igual aos mesmos 400 volts, vezes a corrente do resistor 2, que então agora é 20 amperes, vezes 20. Isso vai dar, então, 8.000 watts, que é igual a 8 quilowatts. Potência, né? Potência do R3 vai ser igual a do R1, porque é os mesmos valores de corrente e de tensão, né? Aqui. Potência do R3 vai ser igual a UR3 vezes IR3. Tensão é a mesma. E olhando a corrente do 3, é 10 amperes. Então, nós temos que o R3 é 4.000 watts, 4 quilowatts. Potência total também pode ser calculada a potência do R1 mais potência do R2 mais potência do R3. Nesse caso seria 4 mais 8 mais 4 igual a 16 quilowatts. Aqui está a potência total, calculada através da soma das parciais que foram calculadas aqui. Essa potência total é a mesma que nós havíamos calculado direto pelos valores totais aqui. Ainda para concluir, nós podemos calcular a energia, né? Vamos considerar que o equipamento ficou ligado por 5 horas, quanto cada resistor, né, consumiu desses 80 kWh. A energia do resistor 1 vai ser igual à potência do resistor 1 vezes o tempo que ele ficou ligado. Ele é 4 kW vezes 5 horas igual a 20 kW, 20 kWh. A energia do resistor 2 vai ser igual à potência do resistor 2 vezes o tempo. Potência do resistor 2 é 8 kW. 8 vezes o 5 dá 40 kWh. Já a energia do resistor 3 vai ser igual a do 1, né? Porque os valores são iguais ao mesmo resistor. O valor de resistor. A energia do resistor 3 consumida vai ser igual à potência do 3 vezes o tempo. 4 vezes 5, 20 kWh. Podemos calcular a energia total somando as parciais. A energia do resistor 1 mais a energia do resistor 2 mais a energia do resistor 3. 20 mais 40 mais 20 igual a 80 kWh. Então, a potência total a partir da soma das parciais é 80 kWh. Já havíamos calculado 80 kWh ali. Então, assim, a gente encerra essa análise do circuito.